Salve, salve! Eu sou o Andrei Gutierrez e estamos aqui começando o primeiro Abs Pode Mais, o podcast MesaCast da Abs. Todo mês a gente vai trazer aqui debates com convidados mais que especiais, seja sobre temas de políticas públicas, e a gente está gravando hoje aqui em Brasília, ou temas sobre tendências de mercado. É a Abs aí discutindo, trazendo, né, nessa nova configuração com o podcast, com o MesaCast, o Abs pode mais, não porque a gente pode mais, mas porque a gente acredita que o Brasil pode mais. O Brasil pode mais ser um país mais digital e menos desigual. E começando aqui esse nosso podcast, hoje a gente tem um convidado para lá de especial em Brasília, e eu queria já passar a palavra aqui por o Marcelo Almeida também, se apresentar e apresentar o nosso convidado. Maravilha, Andrei. Muito obrigado. Uma satisfação muito grande estar aqui, inaugurar, portanto, essa nova fase da Abs, né, em que a gente tem mais esse novo canal de comunicação sobre as questões regulatórias que a gente já toca aqui em Brasília. E hoje, eu, Marcelo Almeida, diretor de Relações Governamentais da Abs, tenho grande satisfação de fazer parte dessa mesa em que a gente está recebendo o deputado Paulo Teixeira. O deputado Paulo Teixeira é advogado, mestre em Direito de Estado pela USP, filiado ao PT desde 1980. Paulo Teixeira exerce o mandato de deputado federal por São Paulo desde 2007, tendo sido eleito consecutivamente por 5 legislaturas. Ao longo da carreira, atuou como secretário de Habitação do governo Marta Suplicy, foi líder do PT na Câmara em 2011 e relator do novo Código de Processo Civil. Na área digital, é um dos grandes nomes da regulamentação da internet no Brasil. Foi relator e principal articulador do Marco Civil da Internet. Também foi autor da lei que regulou o mercado de TV por assinatura e da Lei 8889 de 2017 sobre a regulamentação do streaming. Após um período como ministro de Desenvolvimento Agrário do governo Lula, reassumiu o mandato em março de 2026, retornando ao Legislativo exatamente no momento em que a agenda digital, deputado, vem para o centro do debate. Nós temos uma série de questões que a gente está tratando sobre o mundo digital, o universo digital, que está em constante modificação. E a primeira pergunta que eu queria deixar para o senhor é sobre exatamente a contemporaneidade do Marco Civil da Internet. Nós temos, depois de aprovado o Marco Civil da Internet, nós tivemos decisões do Supremo Tribunal Federal, nós temos a inteligência artificial mudando absolutamente o nosso cenário regulatório, estamos aí na iminência de talvez ter que deliberar esse projeto. Qual é a sua opinião a respeito da contemporaneidade do Marco Civil da Internet com essas novas tecnologias? Muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado, Andrei Gutierrez, Marcelo Almeida, e parabéns à Abs por inaugurar esse programa tão importante para o nosso país. Sobre o Marco Civil da Internet, eu achei que foi muito importante ao seu tempo, em 2009, porque ali a internet surgia e havia, assim, um movimento que permitia todo tipo de invasão na internet, né? O que geraria, digamos assim, uma fragilização da internet diante do Estado. Então, ali que nós lutamos pelo Marco Civil, que era para proteger a sociedade, né, contra qualquer autoritarismo, qualquer invasão na internet pelas polícias, né? Tinha um clima assim de digamos assim, que de deduduragem, digamos assim, viravam uma coisa que não seria seguro para os cidadãos. Então, nós lutamos pelo Marco Civil. Eu, na condição de líder de então do PT, nomeei o Alessandro Molon como relator. Ele foi o relator, fez um excelente trabalho, e o Marco Civil foi considerado uma das melhores legislações nessa área de internet no Brasil. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal considerou o artigo 19 do Marco Civil inconstitucional. E essa consideração, de uma certa forma, coloca as plataformas numa posição que elas não estão acima
dos problemas que acontecem dentro dela. Elas estão corresponsabilizadas, né. Eu acho que nós temos que pensar o Brasil agora para frente, para além do marco civil da internet, né. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que classificar de maneira diferenciada essas plataformas. Elas não são iguais. Você tem algumas que dominam o mercado e você tem uma série de startups que começam que elas não poderiam ter as mesmas responsabilidades que as grandes empresas que dominam o mercado de internet, né. Então você tem que ter uma regulação diferenciada que para as grandes plataformas você tem um tipo de exigência e você, diferencia a exigência que você faz àquelas plataformas menores. Eu acho que o Brasil pode ter um ambiente de desenvolvimento nessa área de internet muito maior. Eu penso que o Brasil devia investir mais. Devia pegar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia e botar muito dinheiro nessas startups para o desenvolvimento de soluções brasileiras, né. Eu eu visitei o Japão recentemente. O Japão não tem uma influência de uma plataforma americana como nós temos, Uhum. né. Então eu acho que a gente poderia também estimular que aqui no Brasil surgissem soluções de empresas que pudessem diversificar esse mercado e por isso eu defendo uma regulação que não possa tratar igualmente os desiguais, né. As médias e pequenas têm que ter um tratamento que você não as responsabiliza do jeito que nós devamos responsabilizar os grandes, porque os grandes têm instrumentos para fazer a gestão do que trafega nessas plataformas. É muito interessante, deputado, você está falando, porque, veja, a gente tem uma realidade no software que é bem essa realidade que o senhor disse mesmo. A gente tem uma influência estrangeira muito grande no universo de software brasileiro, né? E, ao mesmo tempo, a gente deveria, de fato, prestigiar mais o desenvolvimento tecnológico brasileiro e talvez o pontapé inicial passe mesmo pela criação de uma política pública que possa, talvez, fazer com que um percentual do nosso PIB corresponda ao investimento em tecnologia, né? Para que a É, gente... nos tempos que nós estamos vivendo, que são tempos de controle, de conhecimento e de, digamos assim, de riquezas, que possam, diferenciar os acessos no mundo, né. Então eu acho que nessa área de software, nós teríamos que ter um investimento no Brasil muito maior, inclusive para não depender dos Estados Unidos Uhum. quando, porventura, eles possam retalhar, as nossas empresas em razão de interesses deles. Nós estamos vendo aqui hoje o que aconteceu com esse aumento de tarifas nos Estados Unidos, aumentarem 25%, né, estabeleceram 25%, de tarifas para o Brasil, né. O tarifável, né, que ele foi pedir lá nos Estados Unidos retaliações ao Brasil, né. Bom, se eles disserem: "Olha, não as empresas brasileiras não poderão utilizar certos, conhecimentos que eles têm", nós estamos perdidos, não é isso não? Então nós temos que colocar com status de, eh, empreendimento estratégico, investimento estratégico, o investimento nessa área de softwares e de soluções na área digital. Eu acho que se a gente consegue incentivar a produção tecnológica interna, a gente tem ganhos exponenciais em várias outras áreas, né? A gente garante que o profissional fique no Brasil, que hoje a gente tem fuga das boas cabeças brasileiras para o mercado internacional. A gente garante uma circulação maior de riqueza no Brasil, portanto, sejam empreendedores que vão desenvolver essas tecnologias e vão muitas vezes ser os proprietários dessas startups que o senhor com muita propriedade menciona, né? Para que a gente possa facilitar essa circulação de riqueza, seja produzindo empregos mesmo, para que a gente possa criar um cenário
salutar de desenvolvimento tecnológico nacional. Na verdade, o que fazem as empresas americanas, né? Elas acabaram atraindo os grandes inteligências do mundo inteiro. Eles vão na Índia, né? Levam ou para a Europa ou para os Estados Unidos, né? Os indianos. Aqui no Brasil também, as grandes cabeças acabam indo embora. Então, se nós fizermos um investimento, nós teremos esses benefícios de manter essas grandes cabeças aqui. 2, surgir aqui no Brasil grandes soluções tecnológicas e daqui nós podemos erigir grandes empresas nessa área. Por isso, eu acho que um dos investimentos estratégicos que nós temos que fazer é nessa área de software e de soluções digitais. Excelente, o senhor está trazendo alguns pontos importantes e eu me sinto muito honrado em tê-lo aqui. O senhor tem sido um protagonista nesses temas, né? Vale lembrar desde do famoso projeto de lei, né, que ficou depois, virou a Lei 12.737 de 2012, que é a lei vulgarmente conhecida como Lei Carolina Dickmann, né? Que até então a gente não tinha uma lei para tipificar crime de invasão de dispositivos e hoje que inclusive ajuda a proteger a privacidade, ajuda a proteger até crimes, né, contra o cidadão brasileiro. E a gente vive, eu acho que vendo aqui o cenário, a gente passou por momentos de debate regulatório, né, e talvez esse outro lado que o senhor está trazendo aqui, que a gente vê estratégico de médio e longo prazo, né, como é que a gente pode... e aí traz um debate muito atual, né, que na seara digital, que é o debate sobre soberania, né, digital. Como é que a gente pode equilibrar também, né? Então acho que o senhor a gente poderia dizer que é necessário buscar um equilíbrio em políticas públicas, acelerar um pouco mais as políticas públicas agora, para a gente conseguir melhorar esse ambiente de negócios, gerar mais inovação local. O senhor acha que esse seria o caminho, né? Eu defendo que nós construamos no Brasil uma proposta de um investimento muito forte para o desenvolvimento no Brasil, né? Pegar o que nós temos, por exemplo, nos fundos de ciência, tecnologia e inovação, pegar todo o investimento do CNPq, também ver o que tem e resta ainda de investimento na área de petróleo e destinar para essa área da tecnologia digital e da inteligência artificial. Eu acho que esse é o tema, né? E na minha opinião, nós temos primeiro que fazer essa regulação, né, dos dos data centers, né? Acho que nós temos que começar pensando como é que nós faremos aqui uma plataforma de desenvolvimento de data centers e tem esse projeto de lei, que é o projeto 278 de Uhum. 26, que fala sobre a infraestrutura e soberania digital e fala sobre o Redata, né? Eu acho que esse tem que ser agora o próximo passo que nós consigamos dar, porque não adianta falar sobre tecnologia da informação, tecnologia digital, inteligência artificial, sem que o Brasil tenha um ambiente atraente para a implantação dos data centers e também seguro para os data centers, né? Então, eu acho que esse tem que ser o nosso próximo passo. O segundo passo é pensar como é que a gente discute o marco legal da inteligência artificial, né? O Brasil também precisa, digamos assim, fazer com que essa tecnologia possa ser desenvolvida no Brasil e que o Brasil possa ter uma boa relação com a inteligência artificial, que isso chegue a todo mundo e chegue de maneira positiva, não chegue para, digamos, manipular a opinião pública, manipular as decisões das pessoas e as opiniões das pessoas. Então, acho que essa área de inteligência artificial precisa também de uma regulação. E terceiro, o tema concorrencial. Pensar como a gente tem um ambiente que não seja só dos grandes, mas que o pequeno e o médio cresçam, né? Nós temos que apostar
nessas tecnologias no Brasil. Nós estamos num momento em que a gente já não está mais na revolução digital, nós já estamos na revolução da inteligência artificial. E o Brasil precisa concentrar seus esforços para se pensar assim, porque nós não podemos manter essa nossa, entre aspas, vocação de exportação de commodities, né? Nós podemos ser um país exportador de tecnologia digital, de inteligência artificial. Eu acho que esse debate sobre terras raras deve remeter a quais são os instrumentos que nós possamos construir para que nós tenhamos uma grande indústria de semicondutores no Brasil, né? Não pode ser um país de mineração predatória que você só vê o navio indo embora e depois você vai comprar alguma coisa que custa uma fortuna. E gera emprego em outros lugares, empregos qualificados em outros lugares. Vários lugares. E nós temos aqui uma juventude genial, que você vai encontrar principalmente nesse segmento de ensino técnico, né? Os institutos federais são de excelência para isso. Nas universidades, você tem hoje grandes gênios nas universidades, e o que nós temos que apresentar para esse gênio é a ideia de que ele vai morar no Brasil, que ele vai ter um bom emprego, que ele vai ter um bom desenvolvimento, que ele possa ou trabalhar numa empresa ou que ele possa desenvolver sua própria empresa e se associar à ABS. Sem sombra de dúvida. Isso é importantíssimo, né? Sem sombra de dúvida. O senhor mencionou aqui que podemos exportar, né? E a gente tem algumas empresas já nossas que já exportam software de cibersegurança, serviços de cibersegurança. O que a gente quer é exportar, capacitar mais empresas para exportar, sistemas de gestão, os ERPs, né? A gente tem empresas brasileiras que estão exportando. Então, o senhor tocou num ponto que eu acho que a gente vê muita oportunidade, né? A gente é um celeiro de empresas, né? O senhor falou de bons profissionais, bons empresários, né? O Brasil pode ser uma potência, né? E tem um aspecto que é importante aqui, e fica o convite para quem quiser também visitar o site da ABS e baixar o nosso estudo de mercado, que é revelador, por exemplo, de que o Brasil lidera o desenvolvimento de software na América Latina. Então veja que ao tempo em que a gente consegue se posicionar em espaços de vanguarda, a gente precisa ter mecanismos que potencializem a exploração desses espaços que a gente já ocupa, sob pena da gente perder os espaços. É isso. Essa corrida, nós não podemos ficar para trás, Exato. né? E nós temos que colocar todo o esforço que nós possamos colocar nessa corrida, né? O mundo tá muito desorganizado, tá certo? É verdade. E tem uma briga aí de lideranças entre os Estados Unidos e a China, né? E toda vez que no mundo os grandões se Se bicam, né? se bicam, nós crescemos. Então nós temos que aproveitar agora esse ambiente para crescer. Tudo que a gente puder desenvolver de tecnologia, né? Por que não a gente também não pode trazer outras cabeças de outros lugares do mundo, né? E por que não a gente não pode investir nesses alunos, professores, doutores, pós-doutores, cientistas, nessas empresas que estão desenvolvendo, né? Isso para o Brasil é o caminho. Nós temos que pontuar o seguinte: aqui nós três, daqui 10 anos, o que na balança comercial nossa nós podemos estar exportando de tecnologia nessa área de tecnologia digital e de inteligência artificial. Esse é um dado que a gente vai remeter daqui 10 anos a agora para saber que políticas nós adotamos para o desenvolvimento nessa área de ciência, tecnologia e inovação, principalmente na área digital e de inteligência artificial. O deputado, eu agora me veio uma pergunta aqui que eu vou fazer para o senhor, porque eu vou aproveitar um pouco da sua expertise. O senhor foi ministro de Estado, né, foi secretário, foi gestor público, portanto, né, gestor orçamento público, né? A gente tem uma realidade fiscal um pouco apertada, né? A gente tem lá alguns gargalos fiscais que nos levam um pouco mais de preocupação ao dizer que nós precisamos fazer investimento público. E investimento público pressupõe, de fato, a gente fazer escolhas públicas e desprestigiar, talvez, algum setor ou outro, né?
Qual que é a opinião do senhor com relação à forma de bancar esse investimento? A gente precisa fazer parcerias com a sociedade civil, a gente precisa fazer parcerias com empresas privadas, mecanismos de parcerias públicos-privadas, né? Eh, Talvez desonerar cadeias produtivas, desonerar algumas questões. Como é que o senhor pensa essas formas da gente verdadeiramente dar um start nesses investimentos e conseguir consolidar uma realidade de boa circulação de riquezas em ciência e tecnologia? Em primeiro lugar, Marcelo, eu não contaria propriamente com orçamento público para financiar essas atividades. Certo. Eu acho que nós temos fundos que possam alavancar essas atividades, principalmente na área de ciência, tecnologia e inovação. Uhum. Nós temos o Fundo Nacional FNDCT, nós temos também o CNPq, e eu acho que uma segunda medida podia estabelecer juros diferenciados para esse segmento. Como o Nova Indústria Brasil do BNDES. Então, botar no BNDES um pacote. Tá. E aí, a minha sugestão, já que você falou que hoje inaugura, era chamar o Alckmin aqui, para que ele pudesse ajudar a desenhar, dentro do Nova Indústria Brasil, como entra a indústria de software, como entra essa área digital de inteligência artificial para impulsionar as empresas brasileiras, né? Então, eu penso nos fundos, no BNDES, e uma terceira providência podia ser na área de desonerar de alguns impostos, né? E desonerar e permitir, inclusive, que você tivesse alguns benefícios para o pequeno e médio que queira se desenvolver nisso, e para a indústria nacional que queira se desenvolver nisso. Aí você pode perguntar, Paulo, mas indústria nacional, você não está sendo um cara nacionalista? E eu pergunto para você, os Estados Unidos não fazem isso? Os chineses não fazem isso? Os russos não fazem isso? Então, nós não vamos fazer? É a única pergunta que eu falo. Vamos, nós temos que fazer. Então, tem que ter uma política que beneficie a indústria nacional de software e de tecnologia digital e de inteligência artificial. E acho que isso, não é, pode ser lapidado nesse momento. E é por isso que eu quero te trazer aqui a sugestão de você trazer o vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi exatamente quem coordenou a Nova Indústria Brasil. Eu posso até ajudar para convidá-lo para ele vir falar na Nova Indústria Brasil e como encaixar ele, o Márcio Elias Rosas, que é o atual ministro, encaixar essa indústria tão estratégica para o nosso país. Sem dúvida, excelente. Convite aceito já, oferta aceita. E pegando o gancho aqui, eu acho que o Marcelo trouxe um ponto bacana da experiência, né? O senhor não, a gente convencionou aqui chamá-lo de você, Por favor, né? não Sem me muito envelheça. formalismos. E a gente, aproveitando a sua experiência como gestor, como, né, homem do Congresso Nacional, né, legislador, a gente olha e tem todo um debate já que a gente tem feito, pelo menos que eu me lembro desde 2016, sobre uma estratégia brasileira, transformação digital, depois uma estratégia brasileira de inteligência artificial. A gente sempre esbarrou ali na governança, né? Porque a gente tem vários ministérios, né? Como a gente já discutiu aqui, a tecnologia é muito transversal. Então, cada ministério tem elementos de políticas públicas que perpassam a transformação digital, né? Então, o Ministério de Telecomunicações está trabalhando conectividade, né? O Ministério da Educação também, conectividade de escolas, né? O MCTI do outro lado. E a gente tem, muitas vezes a gente vê que precisa aprimorar essa interlocução, essa governança, né? Os critérios, as metas, né? Os indicadores, e a gente conseguir avançar de uma maneira mais célere nessa transformação digital do país, que é o que a gente está discutindo aqui, com transformação digital, com IA, né? E acelerar isso. Qual poderia ser uma solução
né, para a gente aprimorar essa governança? Seria o próprio Comitê Interministerial de Transformação Digital que tem hoje, mas que a gente vê que muitas vezes não é tão priorizado pelo primeiro escalão? Seria um próprio ministério, né, de IA e transformação digital? Seria uma secretaria especial embaixo da Presidência da República que consegue fazer toda essa coordenação? Ou seria uma junção de ministérios, ou um Ministério de Ciência e Tecnologia, um MDIC mais parrudo, um Ministério de Telecomunicações? Como é que o senhor vê esse possível tema de aprimoramento da governança para a gente acelerar, né, todos esses temas aqui muito bons que a gente está discutindo aqui hoje? Andrei, é uma boa questão que você me coloca, né? Porque no governo, o governo já está preocupado na transição para um governo digital e da inteligência artificial. Mas aqui não é disso que se trata. Aqui é como preparar a sociedade brasileira para uma transição digital e para uma sociedade da inteligência artificial que consiga trabalhar positivamente essa revolução tecnológica, né? E eu repergunto a você. Como no mundo é feito? Como é que hoje países como a Índia faz, como a China faz, como a Rússia faz, como a Alemanha, como os Estados Unidos, como a França? Talvez essa seja uma resposta que nós possamos dar, dizendo o seguinte: o melhor mecanismo de governança é esse aqui, que traga a experiência externa para uma sociedade como a brasileira. Então, de uma maneira assim rápida, coloco essa questão para o estudo aqui da ABS, né? Qual é o melhor mecanismo de governança nessa área, que mecanismo esse que foi adotado por países europeus, pelos Estados Unidos, pelo México, pela Índia, pela China, pela Rússia, enfim, nós temos que pegar o melhor mecanismo de governança. Então, é uma sugestão que eu faço a vocês da ABS, de amadurecer esse estudo e oferecer ao governo brasileiro. Deputado, nessa área de inteligência artificial, né, a gente tem aí, né, o presidente Hugo Mota cravando uma data, né, que é a data do dia 9, né, ele está em Lisboa, falou dessa data lá de deliberação do projeto de inteligência artificial, né. Como é que o senhor vê, o momento político para a deliberação desse projeto? O senhor acha que é conveniente, que está na hora? Como é que Eu acho que, em primeiro lugar, né, o Alcolumbre devia colocar em votação o Redata. Eu acho que já está maduro. Eu não tenho a certeza que nós estejamos maduros para votar já um projeto de inteligência artificial de maneira rápida, já que nós teremos pouco tempo até o início do recesso legislativo e do processo eleitoral. Eu tenho aqui comigo que talvez fosse o caso de amadurecer mais e votar depois das eleições. Maravilha, deputado. Bom, queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E fica à vontade para responder uma pergunta que a gente não fez e para se despedir. É um agradecimento pela participação no programa, o parabenizando a ABS e aqui reconhecendo que esse é um dos temas estratégicos para o país, decisivos para o nosso país, que nós temos que daqui 20, 30 anos perceber se nós hoje adotamos todas as medidas para a transição digital e para a transição para uma economia que utiliza da inteligência artificial de maneira positiva para o seu povo. Então, eu acho que a ABS é um ator fundamental na sociedade brasileira e que tem que ser um grande interlocutor do governo. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela gentileza em estar aqui conosco, compartilhar a visão e a experiência, né, que você teve, né, durante esse processo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, um abraço a vocês e obrigado por me chamar aqui para o programa. E encerramos aqui o primeiro episódio do Abs Pode Mais, porque a gente acredita que o Brasil pode ser mais digital e menos desigual. Você que acompanhou aqui no nosso MesaCast, seja no YouTube da Abs ou nos agregadores de podcast disponíveis,
A nossa pretensão é reproduzir, vai ter novo episódio todo mês, ou se tiver algum tema mais quente, quinzenalmente. Muito obrigado, não deixa de acompanhar, de seguir, né, a ABS nos canais, e a gente se vê até o próximo episódio. Obrigado!